Vamos para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que afetam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 27 de setembro, são 10h30 da manhã. Hoje a gente está muito mais focado em mercado doméstico, né? Como eu sempre falo, a gente dá uma filtrada no que realmente interessa e principalmente com política. Então, as notícias de hoje elas estão reverberando bastante ali um acordo entre o Ministério da Economia, né, mais precisamente o ministro Paulo Guedes, e ali a alta cúpula do governo, que seria o presidente das duas casas, Câmara e Senado, respectivamente Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, em torno ali de uma estruturação para a agenda econômica andar, né? A gente vem acompanhando os jornais e era lugar comum notícias do tipo está conzoneado o processo, que lados tanto de Câmara ou Senado esperando ali uma definição vinda do Congresso, do governo, desculpa. Até a gente lê bastante coisa sobre o protagonismo que o Congresso está tendo nessa legislação atual, né, de não ficar tanto esperando as matérias virem e ir tocando. Só que a gente percebe que existe ali um vácuo de um poder que seja, de alguma maneira, mais coordenador do movimento, né? Pelo menos ali no sentido de o que é prioritário, porque a gente sabe que existem deficiências em relação à infraestrutura, em relação à eficiência de processo de ambiente de negócio, de processos de negócio no país. Existem muitos pontos que precisam ser melhorados e é claro que tudo é muito urgente, né? Tudo é prioritário, tudo é para ontem. Então, estava faltando ali a lacuna de uma coordenação que ela só poderia vir do governo para ali não tirar o protagonismo das casas, mas dividir melhor as coisas entre as casas, as pautas entre as casas. E a dificuldade desse protagonismo ser exercido por uma das duas casas é que, na ausência desse moderador ali, e acho que moderador é uma palavra boa, porque o próprio Paulo Guedes ele sempre fala que ele quer deixar a gestão, por exemplo, dos orçamentos dos estados a cargo dos próprios representantes, que eles foram escolhidos pelo público, pelo povo para isso. Então não é mesmo um papel de coordenador, porque uma das coisas que a gente vê como empecilho a agenda andar sem uma coordenação do governo é exatamente a busca por protagonismo das duas casas. Então, assim, a Câmara teve bastante protagonismo no primeiro semestre do ano, principalmente com a Previdência. O Senado vinha tentando buscar um pedaço de protagonismo exatamente porque esteve muito distante das decisões que realmente importaram no início do ano. Mas a Câmara também não quer largar o protagonismo. Então, na medida que o governo entra, divide melhor as coisas e consegue estipular pautas que serão tocadas prioritariamente por cada uma das casas e depois, obviamente, voltar para outra, ele fica só de coordenador. O Congresso ele continua ali com esse protagonismo sobre a história que ele tanto gosta, mas as coisas ficam um pouco mais arrumadas, né? Então, os mercados hoje até reagem bastante bem a isso. Acho que até desde o dia de ontem também. Então, o que a gente tem hoje no radar, né? Assim, são praticamente 3 assuntos, todos eles ali com uma importância econômica e fiscal muito grande. Então, o primeiro deles é a reforma tributária, né? A gente sempre fala que tem uma reforma andando na Câmara, tem uma reforma andando no Senado e o lado do governo não chega nunca. Então, essa notícia já saiu na quinta-feira. E qual seria, né? Foi criada uma comissão mista, incluindo Câmara e Senado, para tocar o tema. E aí, toda comissão mista ela precisa de um presidente, e o presidente, no caso, vai vir do Senado, vai ser o relator da atual proposta do Senado, vai ser o presidente, que é o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Beleza. E quem vai ser o relator da matéria? Então, aí a relatoria continua no relator da Casa da Câmara, que é o Aguinaldo Ribeiro, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Então, ou seja, eu já pego os líderes de cada uma das duas casas sobre o assunto e só ordeno um senador vai ser o presidente,
relator na Câmara vai ser o relator da comissão mista. O governo prometeu para a semana que vem a sua proposta, que até alguns jornais têm falado que uma proposta vai ser dividida, vai vir agora uma primeira parte só mesmo a proposta do IVA, do Imposto de Valor Agregado, um IVA federal, e a parte sobre desoneração de folha, alteração de imposto de renda, ficaria mais para frente, a conferir sobre isso, exatamente a gente não tem notícias oficiais. Um outro assunto que foi bastante facilitado por essa reunião de cúpula ali entre Guedes, Alcolumbre e Maia foi a PEC da regra de ouro, que é aquela PEC 438 do deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro. E o que é essa regra, né? A regra de ouro, ela proíbe que o governo se endivide para pagamento de despesa corrente. Então, por exemplo, despesa com pessoal, folha, ele não pode se endividar para pagar essa despesa corrente. Só que o que está acontecendo é que o orçamento não fecha, e aí a lei permite que o Congresso dê um waiver ali, libere recursos para a máquina não parar. Então, esse ano, por exemplo, foram liberados quase 250 bilhões já. E aí não está funcional, né? Então, assim, tem algumas alterações nesse sentido, não de maneira nenhuma para deixar a coisa mais frouxa, né? Foi uma vitória ali em prol do fiscal conseguido ainda no governo Temer, mas para melhorar essa regra de ouro, para fazer com que ela funcione de maneira mais efetiva. E aí a discussão foi que essa regra de ouro ela vai continuar na Câmara. Já o Pacto Federativo, que é um pleito que a gente vê como muito vinculado ao Paulo Guedes, né, o tal do pleito dos 3Ds, que ele propõe desindexação, desobrigação e desvinculação do orçamento da União. Esse vai tramitar no Senado. Lembrar que PEC da regra de ouro tramita na Câmara, começa na Câmara, né, que é o tal do protagonismo, depois vai para o Senado. Pacto Federativo, ao contrário, começa no Senado, depois volta para a Câmara. E, por fim, também foi promulgada ontem pelo Congresso a sessão onerosa, a emenda que permite que a União e os entes federados participem do leilão da exploração das áreas de sessão onerosa em 6 de novembro. E ali só foram retirados desse texto que foi promulgado aquela parte referente a quanto do leilão, do arrecadado vai ficar para estados, municípios e União. Então lembrar que o texto da sessão onerosa já passou no Senado com a seguinte divisão, 15% para estados, 15% para municípios, do total da União, né? E a Câmara pretende mudar esse valor, inclusive o deputado que é o relator do texto na Câmara quer mudar para alguma coisa como 20% para o município, mais para os municípios e 10% para os estados, dos 30 ali que teriam direito dos entes federados. Então, o importante de sair dessa promulgação é que, assim, existe uma pendência mesmo processual para ocorrer, para que esse leilão ele possa ser realizado sem nenhum problema em 6 de novembro. Existe tempo ainda, só que era primordial que tudo fosse... Não na parte... Não foi possível fechar tudo na parte da divisão dos recursos, mas pelo menos a parte referente à possibilidade de ter a sessão onerosa, de ter o leilão, precisava ocorrer e ocorreu. Agora precisa do aval do TCU, que se eu não me engano ficou para início de outubro, 9 ou 10 de outubro. E aí a gente espera até que até a ocorrência do leilão já sejam definidos também as linhas gerais dessa partilha da sessão onerosa entre estados e municípios, mas pelo menos... em relação à promulgação, que poderia de fato atrasar e não deixar o leilão ocorrer, ela parece ter sido um assunto bem próximo do superado. E por fim, de economia real, a gente só teve hoje de manhã a definição da taxa de desemprego. O IBGE divulgou a taxa para o trimestre encerrado em agosto, ela ficou em 11,8%. O mercado esperava um número um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo, de 11,6%. Mas apesar aí dessa diferença, a taxa vem caindo. No trimestre encerrado em maio tinha sido de 12,3% e no mesmo período de 2018 tinha sido de 12,1%. A má notícia é que essa melhora no emprego ela continua sendo puxada pela informalidade, né? A gente precisa mesmo ver uma melhora mais substancial da economia para ver o empresariado contratando. Então, por hoje é isso. Os mercados têm oscilado agora pela manhã em tom otimista na esteira desses eventos.
Eu fico com vocês, espero vocês segunda. Tchau, tchau.